Hoje nós vamos estudar o pêndulo simples. Pêndulo simples é um sistema composto por um fio inextensível preso a um suporte cuja extremidade contém um corpo de dimensões desprezíveis que pode movimentar-se livremente. Quando o instrumento está parado, ele permanece em uma posição fixa. Deslocar-se a massa presa à ponta do fio para determinada posição faz com que haja uma oscilação em torno do ponto de equilíbrio. O movimento pendular ocorre com a mesma velocidade e aceleração, à medida que o corpo passa pela posição na trajetória que realiza. Então, nesse exemplo aqui, temos quando o objeto está na posição fixa, né? Ele está em repouso aqui na posição fixa. Então, deslocar-se essa massa aqui presa à ponta desse fio para um lado aqui e soltando, ele começa a oscilar, fazendo esse ponto de oscilação. Então, quando não há atrito no local, né, então ele permanece em movimento aqui perpétuo. E a gente pode determinar qual que seria a gravidade no local, tá? Com a massa aqui desprezível, desprezando-se a medida da massa. Em muitos experimentos, o pêndulo simples é utilizado para determinar a aceleração da gravidade. Galileu Galilei foi o primeiro a observar a periodicidade dos movimentos pendulares e propôs a teoria das oscilações do pêndulo. Além do pêndulo simples, existem outros tipos de pêndulo, como o pêndulo de Keter, que também mede a gravidade, e o pêndulo de Foucault, utilizado no estudo do movimento de rotação da Terra. Então, temos aqui dois tipos de modelos aqui. Período do pêndulo. O pêndulo simples realiza um movimento classificado como periódico, pois se repete nos mesmos intervalos de tempo e pode ser calculado através dessa fórmula aqui, Período igual a 2 vezes o π vezes a raiz quadrada do comprimento do fio dividido pela gravidade. Em que o g aqui é a aceleração da gravidade, né, em metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade é em metros por segundo ao quadrado. O L é o comprimento do fio, é dado em metros. Então, aqui é uma observação. O comprimento do fio sempre é em metros. Se estiver em metro, a gente deixa. Se estiver em centímetro, tem que converter ele para metros. Analisando a expressão, podemos chegar às seguintes conclusões. O período de oscilação não depende da massa do pêndulo. Então, o período não depende da massa. Então, se tiver lá 30 kg, 5 kg, isso não depende. Então, tanto faz ser 1 kg, 2 kg, 3 kg, 10 kg, 1 tonelada, não vai fazer diferença. Então, quanto maior o comprimento do pêndulo, né, da haste e do fio, maior o período de oscilação. E outra observação aqui, em lugares onde a aceleração da gravidade é alta, o período é pequeno. Então, essa aqui é uma das conclusões, tá? Em relação ao pêndulo. Você tem que prestar muita atenção nessas observações aqui, que a gente pode pedir mais para frente. Então, vamos a um exemplo aqui, que está lá no livro didático, né, de física. Vamos a um exemplo aqui. Considere o pêndulo simples de 1 kg preso a um fio de 40 cm de comprimento localizado na Terra. O pêndulo oscila com um pequeno ângulo de abertura. Então, dado aqui a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e o π vale 3. Aqui ele calcule o período do pêndulo, substituindo a massa lá de 1 kg para 4 kg, o que ocorre com o período de oscilação? Então, você tem essas duas perguntinhas aqui, tá? Primeiro, vamos calcular aqui o período do pêndulo. Então, temos os dados aqui, né, do problema na letra A. O comprimento lá dizendo que é 40 centímetros, então temos que converter ele para metros. Então, divide aqui por 100, deu 0,4 metros. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O π diz que vale 3 e está procurando o período. Então, temos os dados aqui, colocando essa fórmula aqui, período igual a 2 vezes o π vezes o comprimento do pêndulo, né, da corda, do fio, dividido pela gravidade. Então, aqui, 2 vezes o 3, o π vale 3, né? 2 vezes 3, 6. O comprimento, como a gente converteu aqui os 40 centímetros, deu 0,4, né? Dividido por 10. Então, a gente já pode fazer essa divisão aqui. Multiplica 2 vezes 3, 6. Então, aqui temos o 6. 0,4 dividido por 10 deu 0,04. A raiz quadrada de 0,04 é 0,2. 6 vezes 0,2 deu 1,2. Então, 1,2 segundos, tá? Na letra B, vamos responder ela aqui, então.
Na letra B diz, o período não muda, né? Então, o período não vai mudar, substituindo a massa aqui, né? Pois não depende da massa. 1 kg ou 4 kg não faz diferença. Então, não há mudança aqui no período de oscilação. No exemplo 2 diz, considere um pêndulo simples de comprimento 160 cm, calcule o período desse pêndulo na Terra, onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, e calcule também o período na Lua, onde a gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer saber o período nesses dois locais, né? Na Terra e na Lua. Então, vamos distribuirmos aqui os dados. Então, 160 centímetros equivale a 1,6 metros, né? O π aqui ele diz que é 3,14, então a gente vai usar o 3,14. Tá? Ele está procurando o período aqui na Terra e na Lua. Então, aqui o que vai mudar aqui, então, somente o período vai mudar, porque a gravidade é diferente, né? Um para um e para o outro é diferente. Então, primeiro aqui na Terra, 2 vezes π vezes o comprimento dividido pela gravidade. E na Lua aqui também a forma é a mesma, tá? Vamos calcular aqui na Terra primeiro. Então, 2 vezes 3,14 e 1,6 dividido por 10. Então, 2 vezes 3,14 deu 6,28. 1,6 dividido por 10 deu 0,16. A raiz quadrada de 0,16 é 0,4. 0,4 vezes 6,8 deu um total de 2,512 segundos. Mais ou menos 2,5 segundos, tá? O período dele aqui, ó. Agora na Lua, vamos calcular o período lá na Lua. Então temos aqui 2 vezes 3,14 e 1,6 dividido por 1,6, né? Que é a gravidade lá na Lua. Dividindo 1,6 por 1,6 deu um total de 1. E 2 vezes 3,14 deu 6,28. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, 1 vezes 6,28. Então, o período lá na Lua dá de 6,28. Então, onde que a gravidade é baixa, o período é maior. O período é maior de oscilação. Demora mais tempo para poder fazer uma volta no pêndulo, ok? No exemplo 3 diz, qual é o comprimento L do fio de um pêndulo na Terra, sabendo que cada oscilação tem um período de 3 segundos. Adote a gravidade valendo 10 metros por segundo ao quadrado e o π valendo 3. Então, ele quer saber o comprimento do fio. Então, temos os dados aqui, né? A gravidade vale 10, o período aqui vale 3 segundos, o π vale 3 e que é o comprimento L. Então, temos uma observação aqui. A matemática pode ser feita de várias maneiras, né? Você tem que procurar uma mais fácil, que se adapte mais ao seu estilo de resolver, né? Então, temos vários tipos de fazer, mas você pode procurar um jeito mais fácil, aí, desde que esteja correto. Então, aqui, 2 vezes o π vezes o comprimento vezes a gravidade. O período aqui vale 3. E o π também vale 3. Então, 2 vezes 3, 6. O 6 aqui está multiplicando, passa dividindo aqui embaixo, tá? Então, vai ficar 3 dividido por 6. Agora, vamos separar aqui as raízes. Esse que dá para simplificar, né? 3 e 6 dá para simplificar, dá 1/2. Então, vamos simplificar ele aqui. Deu 1/2. E separamos as raízes aqui. Vai ficar a raiz de L por raiz de 10. Então, ficou assim. Agora, pode fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. 2 vezes raiz de L e 1 vezes raiz de 10. Então, ficou assim, ó, 2 vezes raiz de L igual a raiz de 10. Está em forma de raiz, então eu levo ao quadrado. Lembrando que tem que levar os dois ao quadrado. Tá? Esse aqui tem que levar ao quadrado, esse aqui também. Então, vai ficar desse jeito assim, ó, 2 ao quadrado, raiz de L ao quadrado igual a raiz de 10 ao quadrado. Todos os membros aqui, ó, tem que levar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado aqui. Aqui a gente pode cortar, tá, as raízes e o 2 ao quadrado dá para fazer, que é 4. Então, o L aqui sai fora, né? Sai fora da raiz. Então, 4L igual a 10. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar L igual a 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 deu um total de 2,5 metros. Então, esse aqui é o comprimento do fio, tá? Para esse exercício aqui. No exemplo 4 diz, um pêndulo simples foi levado a um lugar desconhecido. E para saber, devemos descobrir a gravidade do local, né? Sabendo que o período de oscilação é de 9,49 segundos e o comprimento do fio é de 4 metros,
qual é a gravidade G deste local? Então, qual é a gravidade do local? Temos aqui as 5 alternativas, né? Pode ser Europa, né? Uma das luas aqui, né? Europa. Temos o planeta aqui, Vênus, uma lua, a nossa lua terrestre, Mercúrio e Terra. Qual desses locais aqui foi levado esse pêndulo? Então, para saber, tem que fazer o cálculo para saber qual é a gravidade, né? Descobriu a gravidade, vai saber em qual local que esse pêndulo foi levado. Então, ele foi levado para um local desconhecido. Então, temos aqui, nós temos o período e temos o comprimento do fio. Ele diz que o π vale 3. Então, já dá para substituir os dados aqui, né? O período é 9,49, 2 vezes o 3 é 6. Então, temos aqui 6. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Passou dividindo aqui embaixo. Não tem como simplificar, né? Então vai ficar assim mesmo, tá? Não tem como simplificar e não tem como dividir. Então, fica assim mesmo. A gente vai só separar as raízes aqui, ó. Então, vamos separar as raízes. Raiz de 4 e raiz de G, que é a gravidade. Raiz de 4 já existe, né? A gente sabe que vale 2. Agora faz essa multiplicação cruzada aqui, ó. 2 vezes 3, 6, 9,49, raiz de G. Então, ficou 9,49 raiz de G igual a 12. 2 vezes 6, 12. Esse aqui está em forma de raiz, vai levar ao quadrado. Então, vou levar ao quadrado esse aqui e esse aqui. Esse aqui já dá para cortar com a raiz, né? Tá ao quadrado e raiz quadrada. Então, pode cortar os dois aqui para tirar o G fora. 9,49 ao quadrado deu um total de 90,06 e o G saiu fora, juntou com esse aqui. 12 ao quadrado, 144. Esse aqui está multiplicando, vai passar dividindo aqui embaixo. Então, ficou gravidade igual a 144 dividido por 90,06. Isso aqui a gente arredondou, tá? 90,06. Então, dividindo aqui 144 por 90,06, deu mais ou menos 1,6 metros por segundo ao quadrado, bem aproximado a esse valor aqui, ó. Então, esse valor aqui equivale a na Lua. Então, foi levado na nossa Lua terrestre, beleza? Então, essa aqui é a resposta para esse exercício aqui. Tranquilo? Bons estudos a todos, até a próxima. Tchau!